Sejam bem-vindos à nossa live sobre a Páscoa dos nossos tempos de criança. Antes de começar, eu gostaria de ler para vocês rapidinho vamos dizer assim, uma reflexão sobre porque essa live ela tem muito a ver demonstrar a fé, né, que era um componente importante, é um componente importante da nossa cultura. E na nossa vida de imigrantes, quando os imigrantes vieram, em vários momentos eles sofreram alguma situação de perigo que tiveram que se valer da presença de Deus no meio de nós para poder, então, poder se salvar e chegar ao seu destino. No livro do Vicente Clemente, chamado Os Alemães e o Borboleta, há uma passagem da barca Osnabrück, que foi a quinta barca. Só um momentinho. Mônica Beatriz, boa tarde. Bom, então, a barca ela viajou 62 dias com 190 imigrantes. E ela sofreu uma grande tempestade ao longo da viagem. E a ponto do pessoal temer que ela afundasse. Em um momento, o senhor chamado Herr Clemens, com a Bíblia na mão, subiu no tonel de água, que a essa altura estava fortemente amarrada a uma coluna, e pedindo a atenção de todos, arremessando sua voz, além dos trovões e raios, leu para todos o Salmo 106. Os que sulcam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunhar os prodígios do Senhor e as suas maravilhas em alto mar. Ele ordenou, e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam os abismos, e seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. E todos responderam: dai graças ao Senhor, porque ele é bom e eterna é a sua misericórdia. É um trecho do livro do Vicente que fala sobre um acidente que houve com essa barca, a quinta barca que veio para o Brasil e que sofreu essa tempestade ao longo da viagem. Eles tinham momentos também de calmaria. Uma das embarcações, a terceira, a Gundela, ficou quase 20 dias parada à deriva, por causa de calmaria. Então, essa é a primeira mensagem que a gente traz. Então, eu queria pedir ao Décio para abrir a nossa reunião, para falar um pouquinho sobre a FECAB e também sobre a sua experiência como criança na época da Páscoa. Boa tarde, Décio. Boa tarde, em nome da FECAB, cumprimento a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Nilo e a Dilsa por essa iniciativa de organizar essa live. Agradecer ao Nilo Júnior sempre pelos cuidados na parte técnica, né? E cumprimentar a todos os presentes por terem acorrido a essa iniciativa e desejar a todos uma boa reunião. Eu vim nessa reunião realmente para aprender, então eu gostaria mais de ouvir do que falar. Muito obrigado, Nilo, por essa oportunidade. Ok.
Então, vamos passar agora, meu querido pastor Miqueias, boa tarde, lá da paróquia do Funil, entre Conceição do Ipanema e São José do Mantimento. Seja bem-vindo, pastor. Eu agradeço o convite, né? Agradeço por poder fazer parte aí com vocês. Talvez, infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o final dessa live, porque logo mais eu tenho celebração e eu tenho algumas coisas para ajeitar ainda, mas aquilo que eu não vou poder participar ou ouvir aqui, eu vou escutar depois que o Nilo Júnior fizer a postagem, né? Como o Nilo me apresentou, né? Eu sou o pastor Miqueias Rhodes, eu sou natural do Espírito Santo, de uma forte colônia de pomeranos lá do norte, Vila Pavão, e atualmente eu estou trabalhando como pastor na Igreja Luterana aqui de São José do Mantimento, Conceição de Ipanema, Chalé, e pegando um pontozinho em Manhuaçu também, essa região mais sudeste de Minas Gerais, né? E aí eu recebi esse convite do Nilo para falar um pouco sobre, pelo que eu entendi, seria para falar um pouco da nossa vivência da Páscoa quanto infância e o que a gente faz aqui hoje. Isso, né, Nilo? Isso. Nilo, só para mim acompanhar aqui, mais ou menos quanto tempo que eu iria ter? Você tem uns 15 minutos. Então tá ok, talvez eu até gaste menos. Mas, para nós, né, da Igreja Luterana, ou seja, da Igreja Católica também, ou outras denominações, para nós a Páscoa ela é algo muito importante. Para nós, ela é a data cristã e a data festiva mais importante para a nossa vida. Como eu sempre escutei e repasso para as comunidades aqui também, a gente costuma fazer muita festa no Natal, mas no Natal Cristo veio ao mundo, né? E na Páscoa Cristo salva o mundo, ou seja, muito mais importante do que propriamente o Natal. E para nós, da cultura alemã, como o Nilo nos acolheu, no momento da tempestade, eles tinham lá a sua Bíblia junto. Muitos alemães trouxeram, talvez nem trouxeram direito comida junto para a viagem, mas as suas Bíblias, seu inário, a sua fé, né, o seu catecismo, isso eles trouxeram junto. Ou seja, é um povo que traz essa fé da Alemanha para cá e aqui, se tem algo que eles cultivam e cultivaram e cultivam até hoje, é essa fé. E a Páscoa, pelo menos na minha cultura, da onde eu venho, aqui em Minas Gerais, no Funil, a gente celebra ela com muita dedicação e fé e celebrou durante toda a vida também. Então, eu me lembro que durante o período da Quaresma, que dá um pouquinho mais de 40 dias, né, contando os domingos. Então, no período da Quaresma, a gente já se preparava para o grande dia, para o grande evento da Páscoa. Eu lembro que na comunidade a gente ensaiava peças teatrais ou apresentações para a Páscoa. A gente sentia como se o clima já fosse diferente, né? A tonalidade dos hinos já começava a mudar, até hoje ainda se canta muito esses hinos de Quaresma, são os hinos mais meditativos, hinos mais reflexivos. Eu lembro que algumas coisas os pais puxavam a orelha que a gente não podia fazer, né? Tipo bagunça, brigar, xingar palavrão, ou seja, tinha uma série de coisas lá que a gente seguia, né? E na igreja também havia todo esse preparo. E aí, a Semana Santa, essa era algo muito especial, principalmente na quinta-feira da Paixão e na sexta-feira da Paixão. Eu não sei como é que é o restante de Minas, isso eu vou... Estou até curioso para ver os outros colegas aqui dizerem, né? Mas, principalmente na quinta-feira da Paixão e na sexta-feira da Paixão, a gente passava o dia comendo canjicão, né, com milho, amendoim, então era algo um pouco mais doce, e o almoço e a janta era a torta de palmito margoso. Uns falam torta capixaba de palmito, então é uma espécie de palmito margoso que tinha na região norte do Espírito Santo. Então, na sexta-feira de manhã, se cortava esse palmito,
se misturava, a receita era um palmito margoso com 2 palmitos doce, então se misturava um pouquinho de sardinha ou outro peixe que se pescava, então se misturava aquilo tudo numa forma, colocava aquilo no forno a barro e assava, então aquilo era o almoço e a janta. E o café da tarde, então, era esse canjicão aí, um doce, né? No sábado, então, se comia o restante do canjicão, o restante dessa torta. Interessante que na nossa cultura não se tinha a festa de sábado de Aleluia, porque entendia-se que a ressurreição era só depois do domingo de manhã. Então, no sábado à noite, para nós, essa ideia de festa de Aleluia, isso não entrava na cabeça. A gente nunca ia para bailes onde tinha, e os pais também nem permitiam, porque era só depois do domingo de manhã, né? Então, no sábado ainda era um dia, assim, de silêncio. Inclusive, para a nossa língua, né, eu falo o pomerano, então, a sexta-feira da paixão, ele era chamado de Stilla Frida, ou seja, a sexta do silêncio. E depois tinha também o Stilla Zunalva, né? Seria o sábado do silêncio. E aí, no sábado à noite, a gente já começava a enfeitar a casa, preparar as comidas, as coisas, porque daí no domingo, sim, aí tinha o culto da Páscoa, né? Antes de falar do culto da Páscoa, na sexta-feira da Paixão, a gente também tinha as celebrações do Stilla Frida, ou da sexta-feira da Paixão, onde, então, era algo muito bonito, que a gente até coloca em prática aqui no Funil também, isso eu aprendi da minha comunidade de origem. O culto começava com a ornamentação da igreja, vaso de flor, a vela, a cruz, né, o altar com um pano roxo, e durante a celebração, as flores eram trocadas por galhos secos, os panos do altar, né, a ornamentação eram tirados e se cobria com um pano preto, né, a cruz, então se colocava o pano preto, a vela, ela era apagada também, então terminava-se o culto com um total silêncio. Eu me lembro que tinha uma senhorinha que ela tocava harmônio, então ela fazia uma música de fundo e o culto terminava todo em silêncio, né? Para a gente sentir mesmo aquele Stilla Frida. Então, no sábado, geralmente não tinha nada, e no domingo, então, os galhos secos davam lugar de novo às flores, o pano do altar dava lugar ao pano colorido, vermelho, ou branco, ou dourado, dependendo. E aí sim a gente tinha festa, né? As crianças apresentavam, os jovens apresentavam, depois a gente, então, todo um culto mais animado, e depois nós, criança, até hoje, né, ganhava-se um docinho, até a gente aqui também faz os ovos de Páscoa, que a gente costuma esconder para o lado de fora da comunidade, e as crianças têm que procurar, né? Mas a gente também tem o cuidado de sempre ensinar que o ovo, ele é um símbolo do renascimento, né? O Cristo que renasce, então por isso desse ovo, a vida, mas sempre focando em Jesus Cristo para não criar aquela ideia do coelho, né? Da Páscoa capitalista. Esse a gente tem o cuidado de não ressaltar, né? Mas sim a Páscoa do Cristo Salvador mesmo. E aqui no leste de Minas Gerais a gente faz esse trabalho também. Inclusive aqui a gente tem o Tríduo Pascal, que são celebrações na quinta-feira, com a ceia, o lava-pés. Depois, na sexta-feira, a gente tem o culto do Stilla Frida. Então, no sábado, um momento meditativo. E no domingo a gente reúne a paróquia inteira no Funil, que é a comunidade sede. Então, lá a gente faz toda a festa da Páscoa em si. Então, esse é um pouco da nossa tradição, das comidas. Aí sim, no domingo, aí estava liberado o churrasquinho, né, uma comida mais que a gente não comia durante o período da quaresma. Né?
E isso é bonito porque a gente vai crescendo com essa cultura, então chega, por exemplo, a sexta-feira, a quinta-feira, a gente sente aquele clima, né? Às vezes está uma sexta-feira da paixão, passando um trator aqui, mas aí chega a sexta-feira da paixão, está lá o sol bonito, um dia bonito, mas para nós é como se fosse um dia escuro, né? Um dia de silenciar mesmo. E isso é muito importante para a nossa fé. A gente ter esse apego com a simbologia, a gente guardar essas datas, né? Como que isso faz bem para alimentar a nossa fé e passar essa fé? Porque se tem algo que o povo alemão é caracterizado e conhecido, é pela sua fé. Claro que tem as suas danças, sua comida, sua língua, mas também a sua fé. Então, passar isso junto é algo muito, muito importante, muito bom. Então, esse é um pouco do nosso jeito de celebrar. Provavelmente eu devo estar esquecendo de alguma coisa, mas já que está faltando alguns minutos para dar os 15, talvez alguém gostaria de perguntar algo ou de saber algo a mais, então a gente pode conversar um pouquinho também. No funil, as duas cidades o senhor atende, né? Eles ainda guardam essas tradições, tem, além dos ovos, tem os ovos ainda, fazem os ovos pintados, alguma comida, vamos dizer assim, típica, as cucas, enfim, da Páscoa. Isso foi uma das coisas que começou a se perder um pouco aqui, Nilo. Então, depois que eu vim para cá, eu tentei resgatar muito as comidas. Então, hoje a gente faz assim, na sexta-feira, eu incentivo o pessoal a fazer um canjicãozinho. Aqui não tem esse palmito para fazer a torta, como lá no Espírito Santo, né? Mas aí a gente substitui por um peixe assado, um peixe frito, uma comida, né, com algumas ervas mais amargas. Então, a gente tem essa tradição de fazer uma sexta-feira mais do silêncio também. E aí, no domingo, sim, a gente pinta ovo, a gente faz aqui, a gente conhece como cri-cri, que é o amendoim com açúcar, né? E como aqui a gente tem uma produção muito grande de açúcar mascavo, então a gente faz um amendoim com açúcar mascavo, pé de moleque, ovo de galinha. A gente pega o ovo de galinha, seca ele, né, pinta e coloca esse amendoim com açúcar, o cri-cri, dentro do ovo de galinha, né, e tampa e distribui para as pessoas, para as crianças. Fazemos o ovo de chocolate, mas temos o ovo de galinha pintado também. Principalmente para as crianças sentirem um pouco desse clima também, né, dessa tradição tão bonita. Ok. Muito obrigado, pastor. Eu vou passar agora a palavra para a nossa querida Maria Antônia, lá de Bom Despacho, cumprimentando a Elizabeth Grabner, que é de Petrópolis, é membro da FECAB também. Boa tarde, Nilo, Dilza, seu Décio, pastor Miqueias, Sálcio e as pessoas que eu não conheço também, né? Essa palavra, então, para a Maria Antônia, de Bom Despacho, contando um pouco da sua história de Páscoa quando criança. Boa tarde, Maria Antônia. Vou falar uma coisa para vocês. É muito bom estar participando dessa live. E eu queria falar que, do aspecto religioso, talvez eu saiba pouco, porque eu sou evancólica, filha de evangélico com católico, não praticantes, porque não tinha religião luterana, igreja luterana em Bom Despacho, e minha mãe não era bem aceita porque era casada com uma pessoa que não era católica. Mas, enfim, eles me ensinaram uma coisa muito importante. O importante de toda religião é acreditar num ser superior e também de respeitar os 10 mandamentos. Se você respeitar os 10 mandamentos, você estará bem em todas as religiões. E, com isso, nós fomos desenvolvendo, a trancos e barrancos, a nossa religião, que eu acho que foi muito bem dosada. Tá? Eu nasci em Bom Despacho em 1945 e
Sálcio, na época que os alemães chegaram em Boa Despacho, 1920, 1921, até de 1925, tinha um padre que chamava Nicolau Ângelo Del Duca, e ele deu muito apoio aos alemães. E depois dele ter falecido, entrou um outro padre que também deu muita força para os alemães. Levava esses alemães para a igreja, para o coro orfeônico, para os instrumentos musicais, para a construção da igreja, trabalho manual em si. Mas depois apareceu um padre alemão que espantou essa turma toda de lá. Infelizmente, isso aconteceu. Mas, enfim, nós continuamos com a nossa religião de respeitar os 10 mandamentos. E eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa Páscoa. Primeiro, o ovo quer dizer um renascimento. E por que não? É uma célula. A célula foi reproduzida. Quer dizer, a religião foi passada para frente. Isso era muito importante. A Páscoa é justamente a celebração do renascimento de Cristo. Conta-se que quem saiu primeiro do túmulo de Cristo foi um coelho, e que esse coelho, através da proliferação, espalhou mais o cristianismo pelo mundo. Enfim, o ovo é renascimento, o coelho é a divulgação e o renascimento pela vida fora. Eu imagino que seja assim, foi isso que me foi passado. Eu fico satisfeita de falar que eu estive até pesquisando alguma coisa sobre a Páscoa. E desde o Antigo Egito, o coelho já representava a fertilidade, a reprodução das coisas pelo mundo, o renascimento. Em Bom Despacho, no meu tempo de infância, nós éramos pobres. Todos os colonos viviam de uma maneira muito simples. Então, a gente tentava adaptar todo aquele conhecimento que a gente tinha das outras religiões, das outras espécies, trazendo para dentro da nossa casa. Então, o ovo era o ovo cozido, depois pintado, usando casca de cebola para fazer uma emulsão, né? Fervia, dava a cor amarela. A marcela, aquela fruta, né? A fruta não, aquela florzinha também dava cor amarela, beterraba e etc. E meu pai era um artista de mão cheia. Ele usava, em cima dessas cores, nos ovos, ele usava caneta nanquim, ou ele fazia desenhos de flores, de coelhinhos, de coisas que lembrassem a gente, e sempre repetindo, é um renascimento para a vida católica, para a divulgação da vida católica. Usava também papel crepom, papel de seda para tirar a tinta, lápis de cor e a caneta nanquim, como eu já comentei para vocês. Os sumérios já conheciam o ovo decorado. E os ovos mais caros desse mundo foram os Fabergé, que eram ovos ornados com diamantes, pedras preciosas, etc. Mas a gente não tinha isso, não, gente. A gente tinha aquele ovo simples e muita alegria e muita comemoração. E
no almoço a gente tinha frango assado, tinha pudim de leite, que não tinha leite moça lá também, não, era pudim de leite. E eu tento trazer aqui para minha casa, apesar dos meus pimpolhos estarem na faixa dos 40 anos, que são 4, eu tento trazer isso aqui para cá, ó. Ovinhos, que infelizmente hoje em dia você encontra ovinhos só de chocolate. Quanto maior, parece que o amor é maior, mas não é nada disso. Eu tenho uma cesta cheia de coelhinhos. Você sabe o que é isso? Qual o objetivo disso? Eles estão com a faixa de 40 anos, mas eu queria que eles lembrassem que eles vão repetir isso para os filhos deles. Desculpa. E eu acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigada. A emoção deve ser muito grande de lembrar de tudo isso, né? Das dificuldades que foram vividas, de tudo aquilo que vocês passaram e os nossos antepassados viveram quando chegaram aqui. O que você diria hoje para as pessoas que estão nos ouvindo e que falassem aos seus filhos? Acreditar em Cristo. Ele foi um homem extremamente inteligente, dinâmico, líder. E se a gente estivesse acreditando muito em Cristo, não teria guerra. Uhum. Olha aqui que lindo. Muito lindo. Todo pintado. Isso é o que sobrou da minha infância. Que bonito. É. Beleza, parabéns. Parabéns. Eu queria passar, então, agora o nosso estreante da tarde, né? O nosso amigo Rudy Piper, lá de Itueta, Minas Gerais. Boa tarde, senhor Rudy. Olha, depois de tantas palavras claras do pastor e da dona Maria, eu só endosso o que o pastor falou. Nós somos criados com esse regime de respeitar a Semana Santa, e a quinta-feira já começava a se resguardar, e a sexta-feira. E os costumes, quando amanhecia a Páscoa, o ovo cozido, que a gente fala, né? Pintado e tal. E mais tinha os recheios de bolo, biscoito. A minha avó, principalmente, fazia o biscoito de porvilho, que isso tem mais de 70 anos e eu não esqueci ainda. E assim era a tradição das famílias. Infelizmente, isso está desnorteado na região. Aqui eu havia falado sobre isso a princípio. O pessoal está perdendo os costumes, mas a igreja ainda permanece com os mesmos cultos, sendo direcionado à Páscoa, né? Mas a juventude não está querendo pegar esse batido. A gente tem dó ali. Era um costume. Que o nosso povo, começou desde as viagens, saindo da Alemanha, depois chegaram ao Brasil, pagaram muito caro para conviver no Brasil. Foram perseguidos, foram praticamente escorraçados mesmo. Dentro do nosso município aconteceu coisas muito sérias. Eu tenho um cidadão que ele foi preso porque ele tinha um rádio. Levaram o rádio. E o rádio era comunicação com Hitler. Não tinha nada a ver. Mas até isso chegou. Mas nós temos uma colônia, ainda que merece ser resgatada, porque tem bastante famílias aqui, né? Mas a metade já está na Rondônia. Mas eu fico grato por ser convidado para participar, e é uma maneira de eu também começar a reforçar a minha fé, que sempre dediquei. Eu sou veterano de batismo, e se Deus quiser, vou até o cemitério.
Mas eu queria agradecer e eu queria me inteirar mais com essas associações, que eu estou aqui praticamente assim, isolado, né? A gente não tem conhecimento como vocês têm, mas gostaria de ter os contatos para a gente começar a fazer alguma coisa. Eu tenho lutado com resgate, com as festas da Concertina, a gente fez bastante movimento. A gente copeia muito aqui do Espírito Santo de Santa Maria, né? Lá da Terra. E a gente queria resgatar mais um pouco. Mas eu queria agradecer e tuas ordens. E depois eu vou manter o contato disponível e ter os contatos mais para trabalhar mais. Mas muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. Sálcio, a palavra é sua. Então, agradecer aí o convite ao seu Nilo, dona Dilza, né, que são aí os nossos delegados da FECAB, que é a Federação do Centro de Cultura Alemã aqui em Minas Gerais, né? Parabenizá-los por mais essa iniciativa, né, que nos permite reunir as colônias alemãs, né, de Minas Gerais. Acho que é um encontro muito oportuno, né, considerando que a gente está aí se aproximando dos 200 anos de presença alemã no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar para cada vez mais nos aproximarmos, né, e criarmos esses vínculos entre as nossas colônias, a fim de fortalecer essa identidade teuto-mineira, né, que é essa junção aí da nossa cultura ancestral, né, de alemães, austríacos, e com a nossa cultura mineira, que a gente também admira muito, gosta muito e tem orgulho, né? Assim como nossas raízes alemãs. Maria Antônia, por favor, depois eu gostaria de saber mais do padre Nicolau Ângelo Del Duca, né? Que para mim foi uma grata novidade, não desconhecia esse personagem, né, que carrega aí o sobrenome igual ao meu, né, talvez até tenhamos algum parentesco, quem sabe, né, mas, por favor, depois eu gostaria de receber alguma informação a mais, se a senhora tiver, para poder compartilhar. Tá? Muito obrigado. Também gostaria, né, Maria Antônia, de lhe dizer, né, que a minha ascendência alemã ela vem pela minha linha materna. Então, a minha mãe é que era descendente, né? O meu pai é todo italiano, Biancoville Del Duca. E pela minha linha materna que eu tenho a minha ascendência alemã, austríaca, prussiana, enfim, são algumas famílias, né? E o meu avô e a minha avó, né, pais da minha mãe, quando casaram, em 1919, eles tiveram que assinar um termo, né? Porque a minha avó era católica, mas o meu avô era luterano. Então, ainda em 1919, né, existia, né, essa obrigatoriedade, onde o luterano, o evangélico, era obrigado, né, por força de um contrato pré-nupcial, né, abrir mão da sua religião e abrir mão também da educação religiosa dos filhos. Daí, então, o fato da minha mãe e todos os seus irmãos terem sido educados na Igreja Católica. Ou seja, então, eu sou bem próximo à senhora quando a senhora diz que como é que a senhora usou um termo aí? Evancólica. Evancólica. Muito bem. Meu pai é que falava isso. Então, eu acabo de descobrir que eu sou evancólico também, né? Em parte. Mas aí, até os 18 anos, eu segui na Igreja Católica, mas aos 18, né? Sabendo, conhecendo toda essa história da minha família, eu optei em fazer a profissão de fé e seguir, né? Sigo até hoje como luterano, tá? Só para poder fazer essa ilustração também, né? Para deixar a senhora bem à vontade, que essa relação entre católicos e protestantes e evangélicos, ela se dá desde a chegada de nossos antepassados aqui no Brasil, a partir de 1824. Aqui em Juiz de Fora não foi diferente, e aí, em Bom Despacho, né, também não teve nenhum processo diferente. Bem,
depois desse preâmbulo aí, né, vamos ao tema principal, que é a questão das tradições alemãs, né, de Páscoa, né? Eu, particularmente, por ser já a sexta geração, né, desde o meu antepassado, que chegou em 1858, a nossa família teve bastante, perdeu muito esses laços com as tradições alemãs mesmo, né? A minha avó quase não se via como uma descendente de alemães, né? Mas mesmo assim, a gente tinha momentos na família, a gente percebia que tinha algo diferente naquele hábito, né, cotidiano, na semana onde a gente comemorava a Semana Santa. Então, algumas lembranças, né, lembranças são mais que memórias, né, porque as lembranças elas falam aos nossos corações, né? Então, eu me lembro muito bem, primeiro das reuniões de família, o quanto isso era importante reunir a família em torno da mesa, né, para compartilhar daquele momento de reflexão, né, de oração. Na parte lúdica, né, da Páscoa, eu me lembro da minha mãe preparando a cestinha, né, a cesta de Páscoa, mas pegava uma caixinha de sapato, uma caixinha qualquer, e enfeitava, né, decorava com folha de seda, encapava ali ou com a folha mais colorida um pouco. A minha avó também tinha o hábito de fazer, né, os ovos cozidos, né, e pintados também, mas de forma mais rústica, né, não usava como seu pai a caneta nanquinho, né? Isso já é uma sofisticação, isso já é um aperfeiçoamento, né, da tradição, da técnica de decorar os ovos, né? Aqui na comunidade do Borboleta, onde eu nasci, fui criado e moro, né? Onde eu estou aqui falando com vocês agora, era muito comum, né? A dona Dilza, com certeza absoluta, sabe disso de cós sorteado, o Sonilo também, que teve boa parte da juventude dele, né? Aqui na Borboleta, e até hoje está aqui com a gente, né? A gente tinha várias senhoras, né, que compartilhavam essas tradições, que perpetuavam essas tradições. Elas cozinhavam os ovos e, além de oferecer para os filhos, para os netos, né, também compartilhavam com a vizinhança, né? As crianças que não tinham, talvez, condições de ter até mesmo um ovinho, né, cozido com amendoim dentro, né, ou às vezes com balinha dentro, essas senhoras compartilhavam essa tradição conosco. Acho que foi o seu Rúdio, né, que comentou dessa perda, né, desse esforço que hoje nós temos que fazer em resgatar essas tradições. E muitas vezes, hoje, né, existe um processo de turistificação dessas tradições, né? A gente vê aí que algumas comunidades alemãs, de origem alemãs, né, elas aproveitam, né, essas tradições e criam eventos, né? E, às vezes, quando nós vamos fazer isso nas nossas cidades, nas nossas comunidades, mesmo depois de termos perdido essa identidade, né, dá a impressão de que a gente está inventando uma tradição, e, na verdade, não é. Essa cultura veio na bagagem dos nossos antepassados. Essa cultura sempre esteve presente nas nossas famílias e na nossa comunidade, né? E, sem dúvida alguma, através da religião, né, seja dos católicos ou dos luteranos, né, a igreja sempre teve um papel muito importante em colocar essa tradição, né, como algo essencial para a nossa vida, né? Para a condução da nossa vida. E eu me lembro também que a minha avó, a gente comia pão alemão, né, com frequência, né? Lembro até de depoimentos da minha avó falando que tinha 2 dias na semana, que ela era da rua Bernardo Mascarenhas, ela não era aqui do Borboleta, mas o bairro Bernardo Mascarenhas é parte da colônia alemã de Juiz de Fora, e ali na colônia, na vilagem, né, tinha a cervejaria José Vaz, e a minha avó contava que, às vezes, ela ia 1 ou 2 vezes por semana na cervejaria pegar o malte para fazer um pão mais forte, né, que alimentasse melhor. E usava o malte da cerveja para fazer um pão com cereais, né, diversos ali da
da produção da cerveja, né? Mas tinha um pão que era especial, que era o pão da Semana Santa, o pão que a gente comia como sobremesa depois do almoço. A gente não come palmito aqui, tá, gente? Essa aí eu acho que é uma característica aí do Espírito Santo. Aqui já no Sudeste, aqui, não sei em Petrópolis, mas aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, a gente come, apesar de estarmos um pouquinho longe do mar, mas Juiz de Fora tem fama de ser meio carioca, né? A gente come o salmão, né? O salmão, o bacalhau, quem dera se fosse salmão. A gente come o bacalhau, né? Então a bacalhoada de domingo da Páscoa é muito comum aqui para nós. Pelo menos a minha lembrança é essa, do peixe, né? E o pastor Miquéia falou do peixe, né? Talvez mais para o interior o peixe do Rio Doce, mas aqui para nós o bacalhau. E esse pão, o que era esse pão? Era quase uma cuca, né? Porque era o pão alemão com coco, né? Com doce de coco por cima. Mas esse pão só era feito na Semana Santa. Então, acho que era uma tradição da Semana Santa, né? E a minha mãe até faleceu recentemente, há 6 meses, né? Mas até na última Páscoa a gente teve a oportunidade de comer esse pão e compartilhar com ela essa tradição. Então, acho que o nosso esforço maior hoje é perpetuar as nossas tradições. É fazer isso, Maria Antônia, que você faz com seus filhos, mesmo já com 40 anos. Eu tenho 43. Então, a minha mãe ainda fazia isso de alguma forma comigo, é me incentivar. E eu, hoje, na minha casa, né, eu faço isso com a minha filha de 5 anos. Eu pinto os ovos, eu monto a árvore, né? A gente esconde os ovinhos no domingo de manhã da Páscoa, fazemos os ovinhos cozidos, eu pinto com ela. Então, assim, é muito bom ter recebido essa tradição e poder transferir. E mais importante ainda é a gente poder compartilhar isso com todas as pessoas que reconhecem essa tradição que é comum, né, à nossa origem germânica. Tá? Acho que é isso. Tá? Obrigado. Eu queria pedir ao senhor Wolfgang, que está aí nos assistindo, se ele gostaria de falar alguma coisa, senhor Wolfgang. Agradecemos também. Desse grupo, eu só fui convidado pela Maria Antônia, porque nós somos conhecidos desde a infância. Tu morou em Bom Despacho? Não. Eu morei em Belo Horizonte. E lá eu conheci, tinha um conhecimento com uma prima dela. A Hilda era o que é sua, Maria Antônia? Tia, né? Não, prima. A prima, né? Sua prima. E aí nós convivíamos no bairro lá, no bairro Padre Eustáquio. E a Maria Antônia, de vez em quando, aparecia por lá. Ela saía de Bom Despacho, ia visitar a prima também. E a gente acabou formando assim, fazendo uma grande amizade. Bom, da minha parte, o que eu posso dizer a respeito desse momento é que eu vivi sempre na capital, sempre em Belo Horizonte. Apesar de ter nascido na Alemanha, eu vim para o Brasil com 2 anos. Meu pai era brasileiro, filho de alemães, nascido no Rio de Janeiro e foi para a Alemanha com 2 anos. Eu fui no inverso, de lá para cá. Eu nasci na Alemanha e vim para o Brasil com 2 anos e meio. E desde então sempre vivi em Belo Horizonte. Mas, de uma certa forma, a Semana Santa, a Semana da Páscoa, a minha mãe sempre fazia alguma coisa de acordo com a tradição, na época luterana, que é fazer aquele momento de colocar os ovos ditos de Páscoa, né? Para que nós fôssemos procurar. Ele escondia dentro de casa e aí a gente ia procurar. Era eu e meu irmão só. Então a gente ficava procurando, né? E a gente achava, era aquela festa toda. E quando tínhamos mais pessoas dentro de casa, a gente compartilhava isso aí, né, com as pessoas que estavam em casa. Bom, eu nasci na Alemanha e fui batizado na igreja luterana lá. Aí minha mãe era luterana, mas meu pai era católico. A minha avó paterna era católica e meus avós maternos eram luteranos.
Meu pai casou, então, mamãe, e eu fui batizado aí na Alemanha, lá na Igreja Luterana. Quando eu cheguei aqui no Brasil, depois eu convivi com meus primos em Belo Horizonte, né? Praticamente toda a minha infância. E aí aconteceu algumas coisas. A minha tia era católica, a minha tia-avó, de fato, né? Era tia do meu pai. Ela era católica, né? E com isso nós nos dávamos muito bem, meus primos, eu sempre convivi com eles. Eu acabei frequentando, né, a Igreja Católica, né? Estudei, inclusive, em colégio de freira, e foi o colégio do Nossa Senhora do Monte Calvário, e depois no colégio Loyola, né? Mas por estar estudando num colégio católico de freiras, a minha tia entendeu que eu deveria ser rebatizado na Igreja Católica. Portanto, eu tenho um lugar duplo no céu. Está lá guardado dois lugares para mim. Um devido à Igreja Luterana e o outro devido à Igreja Católica. Eu acho que eu não tenho conhecimento, mas eu acho que eu sou um camarada que foi batizado 2 vezes, né, em religiões diferentes. Então, eu brinco sempre com os meus filhos. Olha, meu lugar está garantido, porque com 2 batismos não tem jeito de ser outra coisa. Tem que ir para o céu mesmo. Mas foi assim. Então, o meu convívio, né, com a colônia alemã deu-se mais também pelo lado da família da Maria Antônia também. Então, inclusive, tive a oportunidade de conhecer exatamente o Bom Despacho num período de Semana Santa, quando eu fui lá em Bom Despacho pela primeira vez, e acabei conhecendo lá a cidade onde ela morava, né? E foi assim. A minha história não é assim, muito interessante, não. Mas o que eu procuro sempre é passar para os meus filhos. Eu tenho 4 também, da mesma forma, então estão todos crescidos, né? O mais novo tem 35 anos e a minha mais velha tem 52, mas sempre dentro dos bons costumes, dentro daquilo que é considerado como correto, né? Leal. Dá licença. Como? Lá fora. Tá falando. Tá. Pode continuar. Posso continuar? Pode. Então, é assim. E aí, a minha família então ficou um misto. No meu primeiro casamento, foi um casamento luterano, né? Foi luterano. Meus filhos também nasceram, foram luteranos, mas depois migraram também para a Igreja Católica. Mas, assim, não temos aquele cunho religioso, né? Aquele hábito, né, de irmos constantemente à igreja e tal. O que eu procuro fazer é fazer o bem. É por aí que as coisas acontecem comigo. Acredito, né, tenho fé de que a religião é um ponto de equilíbrio, é um fiel nessa balança dentro da nossa vida. Nós precisamos ter para podermos agir de uma forma correta e humana e numa irmandade com os nossos irmãos, né? Outras pessoas. É por aí. Desculpa, mas eu não sou muito de falar assim, tenho muita facilidade de falar. Né? Apesar de professor, eu falo com meus alunos com desenvoltura tremenda, mas saiu dali fica mais complicado um pouco. Mas o senhor pertence a alguma entidade, alguma associação alemã aí de Belo Horizonte? Não pertenço, não. Não tenho nada, não. Tem mais algum grupo de amigos que gostariam de participar de eventos como esse que nós estamos realizando aqui? Olha, eu tô em Vitória, no Espírito Santo, né? A proposta de Vitória do Espírito Santo é que nós temos na Semana Santa a chamada torta capixaba. Sim. A torta capixaba, eu vou voltar à sua pergunta. A torta capixaba, ela tem palmito e bacalhau. Então, uma mistura aí de carioca com capixaba. Então, ficou torta capixaba. Tem bacalhau e tem palmito também. O senhor viu o pastor falando que eles comiam palmito aí no Espírito Santo? Sim, eu vi. Eu peguei um pouquinho atrasado a live, mas eu consegui assistir isso aí.
a fala da Maria Antônia, a sua fala, né? Também o senhor Sálcio, né? Enfim. Mas é isso aí. Aqui tem essa prática, né? Mas o senhor mora em Semana Vitória, Santa. mora em Vitória ou mora em Belo Horizonte? Não, moro em Vitória. E já Tá. tem bastante tempo já. Ah, tá. Eu mudei para cá, para Vitória, em 1972, né? Então, estou aqui desde lá. Mas, assim, eu não tenho muito convívio com a colônia alemã. Os meus conhecidos alemães... tenho sim. Eu tenho que falar uma coisa. A minha primeira esposa, da qual eu divorciei, nós somos divorciados, ela é da comunidade pomerana, de Afonso Cláudio e Laranja da Terra. Então, durante algum tempo, eu convivi com eles, né, com os tios dela, aqui em Vitória. Mas eram pessoas excelentíssimas, todas, mas muito boas, todas elas. E eu mantenho ainda uma forte amizade com eles, mas não mantenho assim um encontro regular, né, cotidiano. Eu fui para um lado, eles foram para o outro, mas somos muito amigos. De vez em quando nós nos reunimos. Muito obrigado Muito obrigado pela sua participação. Não, foi um prazer imenso, viu? Foi um prazer mesmo. Foi muito bom ouvir e recordar aquilo que eu ouvia já na minha infância por parte da minha mãe. Elizabeth, boa noite. Seja bem-vinda. Você que está aí na Igreja Luterana, em Petrópolis, fale um pouco das suas tradições de Páscoa quando era criança lá em Blumenau, Santa Catarina. Quando eu era criança, lá em Barbacena, não, Barbacena não, é Blumenau. Boa noite a todos mais uma vez. Eu agora estou atrás da igreja aqui, que vai começar um concerto e para a gente poder conversar melhor, então eu estou aqui na parte de trás. Bom, hoje eu moro em Petrópolis, eu tenho quase 50 anos de Petrópolis, mas eu nasci em Blumenau. Vim embora de Blumenau com 17 anos, mais ou menos, e conheci meu futuro marido, que era de família petropolitana. Casamos e eu vim para cá e cá estou há quase 50 anos. Ainda tenho parentes em Blumenau, que tenho irmãos, tenho primos, tenho cunhadas, tenho sobrinhos netos, que eu visito regularmente, mas eu me sinto em casa aqui em Petrópolis, apesar de gostar muito de Blumenau, e quando eu vou para lá, principalmente na região onde eu morei, a primeira escola, a primeira igreja, a igreja onde eu fui batizada, enfim, isso tudo são... A casa onde eu nasci, onde eu morei até meus 6 anos de idade, ela continua existindo, algumas pequenas modificações. Então, eu pego a bicicleta e vou andar de bicicleta, porque aí a gente aprecia mais a paisagem e eu paro em frente aos locais e deixo as memórias correrem, né? E vocês falando aqui agora, né, o seu Wolfgang falou, um outro senhor falou, a Maria Antônia falou e se emocionou, o Sálcio falou, né, e a cada um que fala tem um pedacinho em comum com as minhas vivências também, né? Eu sempre fui luterana, sou batizada na igreja luterana, e nós éramos muito pobres também, alguém também já falou isso, né? Nós éramos muito pobres, e então o nosso dia a dia já era uma coisa muito simples, né? Imagina na Páscoa, eu nem sei se existia ovo de Páscoa para vender, de chocolate, né? Mas a nossa Páscoa era a casquinha de ovo, né? Também tinha o ovo cozido, mas era mais comum a casca de ovo, que eram guardadas durante o ano todo, e limpas, secas, e na Páscoa eram pintadas e recheadas com alguma guloseima. Normalmente era amendoim com açúcar, né?
nós tínhamos uma Semana Santa bastante levada a sério. Tinha os compromissos na igreja que a mãe nos levava, né? Ou nos fazia ir quando ela não pudesse ir. Na Sexta-feira Santa, por tradição, a gente não podia fazer nenhum barulho, não podia nem ao menos varrer a casa, né? Nem varrer a casa podia, não podia fazer barulho, não podia cantar, não podia... era assim, máximo de respeito, e o tempo inteiro, né, era lembrado o dia do nosso Senhor morrendo na cruz por nós. Então, a gente tinha isso muito forte, né? Quando a gente lembrava que Cristo morreu por nós, que ele foi pregado na cruz, que ele teve a pior morte que podia ser imputada a alguém, e isso não por culpa dele, por nossa culpa, né? Isso era uma coisa que desde criança era muito forte, isso era repetido sempre, a gente cresceu com isso, né? Então, a Sexta-feira Santa era um dia de profundo respeito. No domingo de Páscoa, na véspera, no sábado, era dia de fazer ninho. Então, a gente pegava aquele... Em alemão chamava Affenmoos. Eu não sei se alguém conhece com esse nome. Aqui o pessoal chama de barba de velho, né? Que cresce nas árvores penduradas assim. Ah, sim. Né? Então, pegava aquilo e fazia ninho dentro dos canteiros de flores e no jardim. E também nós tínhamos no sul existe uma fruta chamada putiá. É uma árvore, lembra um coqueiro, e o fruto dá um cacho, tipo um coquinho pequeno também, mas a carne dela é meio azedinha, né? E depois resta também um coco pequeno. E essa árvore, quando as folhas caem, ela forma um tronco grosso, tipo coqueiro mesmo, e mantém umas conchas assim em volta da árvore. E aquelas conchas que ficavam em volta do pé de butiá, a gente enchia de ninho, né? E aí, no dia seguinte, então, a mãe nos acordava cedo e já nos entregava o cesto que o coelhinho tinha feito e nos levava onde nós tínhamos feito os ninhos para que a gente procurasse. E depois de recolhida, então, ela pegava tudo que nós tínhamos achado e dividia por igual entre os irmãos, né? Nós éramos um total de 6, mais 3 eram adotivos, mas nós crescemos todos juntos numa mesma família. E aí, um dia, uma Páscoa aconteceu que eu acordei cedo no domingo de manhã de Páscoa, ainda estava escuro, eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe, e quando eu abri os olhos, eu olhei e a mãe não estava na cama. E eu levantei, ela não estava na cozinha, ela não estava em nenhum lugar da casa. Eu entrei em desespero e voltei para o quarto, subi na cama e a janela ficava bem por cima da cama e escancarei a janela, assim, abri as duas abas. E o que eu vi? Eu vi o coelhinho, entre aspas, escondendo os ovos, a minha mãe. Pois é. Isso, para mim, foi um balde d'água fria, mas eu tinha 6 anos de idade, mas eu fiquei com tanta pena dela, eu falei, eu não vou estragar a festa dela. Eu voltei para minha cama, me cobri, fingi que eu estava dormindo. Aí ela chegou e vamos acordar, e veio o que o coelhinho trouxe, me deu a cesta, e eu fui junto com os outros, e nós procuramos os ovos, né? Só muitos anos depois eu contei para ela que o que tinha acontecido naquela Páscoa, né? Mas ela, naquele tempo, era tudo surpresa, né? Era tudo escondido, assim. Raramente eu vi a mãe guardando uma casca de ovo, eu não sei como ela conseguia fazer, mas ela pintava e guardava, escondia e conseguia fazer todo o processo para sempre no domingo da Páscoa isso estar pronto. E, assim, apesar da gente não ter participado, eu conheço algumas famílias que dizem assim, lá em casa a gente pinta em conjunto, né? Eu não cheguei a fazer isso com os meus filhos porque eu repetia a mesma coisa que a minha mãe fazia. Eu fazia
e entregava para eles, fazia eles procurarem, a mesma coisa. Mas, assim, hoje meus filhos fazem para os meus netos. Eu fiz isso agora há 2 anos que a gente está parada, né? Mas no grupo folclórico, no infantil, a gente fazia oficina de pintura de casca com as crianças. As mães ajudavam a guardar durante o ano que a gente pedia, e também na escola Waldorf que eu dei aula. Então, assim, eu guardo a casca de ovo, né? Eu abro ela assim, um buraquinho, né? Branco. Aí depois eu pinto. Esse aqui foi colorido com corante, né? E depois posso enfeitar um pouco mais, como esse aqui, por exemplo, eu fiz uma decoração a mais, né? E aí eu recheio com amendoim com açúcar, amendoim com chocolate, e como tampa eu uso aquela forminha de docinho de festa, né? E para identificar o que tem dentro, eu uso cor diferente. Então, aqui o verde pode ser amendoim com açúcar, o azul pode ser amendoim com chocolate, o dourado pode ser aquela balinha jujuba, e assim eu sei o que tem dentro. Olha, eu faço para os meus filhos, para os meus netos. Tem alguns amigos que eu já acostumei, todo ano eu dou, eles gostam muito, porque é uma lembrança diferente. E tem a cestinha também, que eu fiz. Essa aqui é de Etamine. E com relação à comida, né, a gente não tinha nenhuma refeição especial aos domingos, né? Voltava ao normal. Só na Sexta-feira Santa que a gente não comia carne, né? E mantinha esse respeito, esse silêncio todo, né? Não sei se eu esqueci de alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Só falar com a Elizabeth, uma surpresa que eu tive também na minha infância, porque lá em casa tinha galinha, porco, coelho, e eu sempre olhava o ninho da coelhinha, né? Das coelhas, cheias de pelo, ninho bem fofinho, elas tiravam pelo do corpo, né? Para fazer o ninho, e depois tinha ninhada ali, né? De 22 em 22 dias, né? Que era uma loucura. E eu só sei que eu perguntei, aonde que essa coelha esconde esses ovos? Por que eles não estão no ninho? Né? Os irmãos mais velhos, eu era caçula, assim, mas vai ser boba, assim. Ai, que pata. Não existe ovo que a coelhinha bota, não. A coelhinha vem trazer os ovos. E explicou novamente o que significava aquilo aí, mas eu estava esperando outra coisa. Uma coisa que eu me lembrei também, que eles faziam, nós também tínhamos criação. Então, os animais brancos, como patos, até um bode que a gente tinha, ele amanhecia todo pintado. Algum pintava. Uma pincelada de vermelho, de azul, de rosa. Eu não sei o que significava, mas eu lembro disso, assim, até meus 10, 12 anos ainda tinha isso, né? E a gente era tão ingênuo naquela época, né? A gente demorava muito a... Hoje em dia já não tem mais muito esse mistério todo, né? Inclusive os ninhos, né? Tinham distinção, por exemplo, dos menores, eles colocavam os ovinhos no caminho para a gente ir direto no ninho de uma maneira mais fácil, né? Os grandes, não, os grandes eu sabia, tinha que procurar mesmo, né? Maria Antônia, eu achei legal você falar dos seus meninos de 40 e tantos anos ainda ganhando a cestinha de ovo. E isso aí também acontece aqui em casa, viu? Então, nessa pandemia aí, a gente ficou assim um pouquinho meio que triste, assim, meio
Aí os meninos chegaram para mim, não viram eu fazer aquela... que eu faço uma quantidade, sempre fiz, né? Agora, esse ano, eu acho que nem vai dar muito, não. Mas eu cheguei a fazer 300, 400 ovinhos, o Salso sabe disso, e pintado e colocado recheadinho, né? Uhum. Balinhas, entregava lá na igreja lá de São Vicente, da Borboleta, para o pessoal distribuir para a catequese. Então, esses anos de pandemia, os meninos não viram, sabe, essa movimentação e falaram assim, ué, mãe, a senhora não vai fazer cesta para ninguém, nem para nós a senhora vai fazer? E os meninos de 40 e tal, eles ficam assim, isso é uma coisa que é uma tradição tão assim enraizada na família, né, que o pessoal cobra, eles cobram mesmo isso daí, sabe? E esse ano também já estou preparando alguma coisa aí, tenho netinho também, né? Então, é a festa mesmo, é a festa da nossa cultura, é coisa nossa, né? Que a gente gosta, e é isso aí mesmo, emociona mesmo. É muito bom, né? Com criança pequena em casa, então, melhor ainda, né? Melhor ainda, é. Eu também só tenho um neto. Justamente. Eu lembro dia eu estava fazendo cesto de Páscoa lá em casa, quando chegou um amigo, e aí ele falou, o que você está fazendo aí? O que é isso aí? Eu falei, a cestinha de Páscoa. Para quem? Para os meus filhos. Que idade tem seus filhos? Foi meu filho, na época, tinha 29 anos. Ele olhou para mim, fazendo cestinha de Páscoa para o filho de 29 anos. É tão bom. Eu gostava de fazer, ainda gosto, eles gostam de ganhar, então... E fora os amigos também que ficam esperando, né, Beth? Sim, tem. Eu tenho uma turminha aqui que fica esperando. Eu também. Você não vai fazer esse ano, não? Tem que fazer. E tem que ter o café junto, viu? Com a cuca também. Eu não sei, Salso, se você foi pegar lá com a tia Crete os ovos dela que ela fazia na época da Páscoa. Você pegou alguma vez lá? Tive sim, seu Nilo. Tive a oportunidade de pegar umas 2 ou 3 vezes. Aquela fila enorme na frente da casa dela, né? Era igual fila de Cosme e Damião, né? A gente corria o bairro e na Páscoa acontecia a mesma coisa com os ovos. É Natal e Páscoa que ela fazia. Olha, eu acho que ela devia de fazer bem uns 500, 600, viu? Porque aquela fila ficava o dia inteiro. A gente era vizinha ali, ficava o dia inteiro distribuindo ovinho de Páscoa para as crianças. E a minha mãe não deixava entrar na fila, porque ela dizia assim, não, vocês têm os seus ovinhos aqui, deixa para as crianças que não têm. Ó, o Wolfgang ali. Esse é o meu marido. No fim, a nossa ovinha vai ser barata. Muito prazer. Como é o nome dele? Fernando, prazer em conhecê-lo. Ô, Nilo, você já esteve aqui em casa, né? Eu já estive. Mas agora eu estou revendo ele. Tá ótimo. Tudo bem? Meus amigos. Deixa o Salso falar. Fala aí, fala, Salso. Eu só ia dizer, né, que como que é importante essas tradições que chegam até os nossos corações, né? Porque a dona Crétia, ela era uma senhora aqui da comunidade, né? Que durante toda a sua vida compartilhou essas tradições com a comunidade, né? Preservava essa tradição na casa dela e compartilhava com a comunidade. Então, nós estamos falando de lembranças. Eu estou com 43, eu estou falando de lembranças aí de 40 anos atrás, alguns aqui moradores do bairro com 50, com 60 anos, com 70 anos, têm lembranças da dona Crete distribuindo esses ovos. Então, isso é fantástico e acho que esse é o papel, né, desse encontro, né, nos motivar para nos entusiasmarmos, né, sempre com as nossas tradições e principalmente compartilharmos elas. O Décio, gostaria de dizer mais alguma coisa? Pode contar a experiência dele. Velho. Conte a sua experiência de Natal, de Páscoa como criança, por favor. Décio? Está ouvindo? Oi. Conte a sua experiência também como criança, como você viveu a Páscoa quando criança. Ela é muito, muito parecida com outros relatos aí também. Nós temos essa tradição de fazer os ovos de Páscoa com casca de ovos de galinha, né? E recheia.
com amendoim, com açúcar, né? Pinta eles, tinge, né? Também o ovo cozido também, que era tingido com uma tintura para ter cores diferentes. É muito parecido. E também as questões de biscoitos, né? Biscoitos pintados, fazia biscoitos com mel e cobertos com uma cobertura de açúcar, né? Eu também tenho uma origem bastante de uma família muito simples, a gente não tinha recursos, não tinha os ovos cobertos com diamante, como falou a Maria Antônia também, né? Mas foram bons tempos, tá? Foram bons tempos também. E, logicamente, o que a gente também observava sempre era de não comer carne na Sexta-feira Santa, guardar a Sexta-feira Santa, a gente falava das Stille Freitag, né? E somente domingo, então, que se partia para uma comemoração da Páscoa, né? Pela ressurreição de Cristo, né? É dentro dessa linha também. Eu só tenho uma coisa que eu gostaria de pedir licença para acrescentar. Eu já estive falando com o Salso uma vez, que era no sábado de Aleluia pela manhã, alguns pontos da cidade, lá em Petrópolis, aqui em Juiz de Fora, também ouvindo borboleta, uns bonecos pendurados no poste. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Era a chamada Malhação do Judas. Essa mesmo. Não é isso? Eu ficava doido para ver a Malhação. Aí, quando era 10 horas, 10 e pouco da manhã, juntava aquele monte de gente em volta do boneco de pau, né? Bate nele até ele cair. Me lembrei agora, é isso mesmo. Não é isso? Isso. Muito bem lembrado, seu Nilo, muito bem lembrado. Em Belo Horizonte, bem lembrado. Também? Alguém fazia um discurso, né? E depois o pessoal metia o mal. Condenava ele à morte, a ser espancado, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Era desse jeito. É isso aí. E hoje já não você tem mais viveu nada isso lá aí no Sul, Décio? Oi? Você tinha essa tradição também, não? Não. Eu sabia que existia em algumas regiões, mas aqui na nossa região, não. Bom, gente, eu agradeço muito a todos pela participação. Fiquei muito feliz em vê-los, revê-los. Quero agradecer a atenção que me deram a FECAB em Minas. Desejar a vocês todos uma Páscoa muito feliz, muito abençoada. Que Deus proteja as suas famílias, que vocês façam os ovinhos, procurem lembrar um pouquinho das tradições que vocês hoje ouviram e voltar a vivenciar, né? Isso faz um bem enorme ao coração da gente, à mente, porque a gente vai buscar lá no fundo, que, na verdade, nós somos fruto de tantas pessoas que passaram por nossas vidas, né? Tantos antepassados, que às vezes lá 100, 200 anos atrás, nós temos aqui hoje uma parte deles vivendo conosco, não é isso? Né? Então, isso aí é uma grande herança que Cristo deixou para nós. Vamos dizer assim, que nós sempre possamos vivenciar esses momentos com muita alegria, mas também com muito respeito. Tá? Uma feliz Páscoa a todos, que Deus proteja vocês. Hoje é a última atividade que a gente faz como representante de Minas para a presidência do Décio. O Décio, na próxima semana, está passando a presidência da FECAB para o nosso amigo também, Nelson Peter, né? E eu queria muito agradecer a você, Décio, pela sua atenção, pelo seu carinho de sempre conosco, a sua ajuda, a sua presença constante nas nossas atividades. Que Deus te proteja a Odete, e a vocês uma Páscoa muito feliz, que vocês sejam muito felizes,
que a gente possa continuar a nossa amizade, entendeu? E eu quero dizer de coração a você, eu trabalhei com você com muito carinho, com muito gosto, e fui muito feliz esses anos que nós convivemos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, igualmente, tudo igualmente. Vocês, a família Franca e de Juiz de Fora, mora no nosso coração. E é a família toda que nos acolheu quando passamos aí por Petrópolis, recebemos todo o carinho da Elizabeth e do Marcos, e depois em Juiz de Fora foi o Nilo, a Dilza, o Nilo Júnior. Foi uma convivência muito, muito legal. Muito obrigado por vocês. Muito obrigado a todos que se prontificaram a comparecer hoje. E obrigado, Nilo, por essa iniciativa. Eu ainda pediria, Nilo, que conseguisse com os nossos amigos que entraram, que participaram a primeira vez, que nos conseguisse o e-mail e o número do WhatsApp, para que eles fossem integrados e recebessem as informações que são enviadas. Né? O convite de poder contar um pouquinho, lembrar um pouquinho, ouvir histórias também, né, que é muito bom, e desejar uma feliz e abençoada Páscoa para todos, e que em breve a gente possa estar junto de novo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Vai com Deus. Um abraço para o Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Rúdio. Obrigado, Maria Antônia. Obrigado, Salso. Muito obrigado a todos. Feliz Páscoa. Obrigado. Boa Obrigado. noite. Feliz Boa Páscoa noite, para todos então. nós. Para todos. Amém. Obrigado. Amém.